Boa tarde, eu me chamo Bruna Poliana, eu faço parte da turma Primeiro 2 e hoje aqui no podcast a gente vai falar sobre um assunto muito delicado hoje em dia. O aborto, ele é crime ou não? Hoje estamos aqui com a aluna Bia, do primeiro ano 1, e ela vai falar um pouco mais sobre a respeito, sobre a sua opinião. Você acha que o aborto é crime ou não? Não acho que é crime, porque isso é um direito da mulher, independente da ocasião, do que aconteceu, de como isso ocorreu. Eu acho que é um direito de toda mulher. O aborto, ele é considerado uma prática errada, um crime? Eu acho que não, porque, como eu disse, é um direito da mulher, ela que vai segurar por 9 meses na barriga, ela que vai parir, sentir a dor de 24 ossos se quebrando, ela que vai amamentar e pra no final vai embora e ela cuidar sozinha. Então eu acho que não é um crime, é um direito. Então, na sua opinião, é filha da mãe? Não, do A pai. maioria das vezes. E em caso de risco, você acha que é melhor priorizar a vida da mãe ou a vida do feto? Eu acho que a da mãe, porque o feto ainda não tem base de nada, não é uma pessoa em si ali, ainda não nasceu. Então eu acho que é a da mãe. Muito obrigada pela sua opinião e por aceitar participar com a gente. Essa foi a Bia do primeiro ano 1. Agora estamos aqui com o aluno Vitor do primeiro ano 5. Qual é a sua opinião sobre o aborto? Ele é crime ou não? Na minha opinião, deve ser considerado crime por conta que aborto é eliminar um tipo de vida, mesmo que no seu estado inicial. Na sua opinião, a criminalização do aborto afeta mais mulheres pobres ou mulheres ricas? Na minha opinião, as mulheres pobres, mesmo não tendo muitas condições de criar, hoje em dia existem vários projetos de leis e projetos sociais que ajudam hoje em dia as mulheres a criarem seus filhos. E você como homem? Hoje em dia as mulheres são muito julgadas por abortarem, mas as pessoas não julgam os homens que abandonam os filhos. Na verdade, sim, muitos homens que abandonam os filhos também são julgados. Porém, em comparação com as mulheres sofrem uma maior discriminação. Isso eu acabo concordando. Existe um meio termo possível entre proibir e permitir o aborto? Na minha opinião, não deveria existir, porque mesmo o feto no seu estado inicial ainda é algo que contém a consciência e algo que há a se desenvolver. E em casos de crime, em casos de abuso sexual em que a mulher acaba desenvolvendo a gravidez do seu molestador? Na minha opinião, mesmo assim, ainda seria considerado um tipo de crime, pois estaria tirando a uma vida. Há uma rara exceção que eu acho que deveria ser feita, o aborto, em casos de abuso de menores de idade, por conta que o corpo humano, até uma certa idade, não tem uma certa capacidade de suportar o desenvolvimento do feto, onde isso poderá afetar tanto a mãe quanto o filho. No caso, e quando a mulher tem entre seus 20 a 25 anos, ela não escolheu ser abusada, ela não escolheu ter aquele filho. Na minha opinião, eu acho que o aborto ele não deveria, mesmo assim, ser legalizado. Por conta que, na minha opinião, todo mundo deve ter, pelo menos, a sua chance de chegar a viver sua própria vida. E independente do que foi feito com a mulher, sim, eu acho isso algo muito errado. Porém, a criança, ao mesmo tempo, não vai ter toda essa culpa. E que a criança deve, sim, ter a chance de viver. E na sua opinião, como o machismo ele acaba influenciando no aborto? Porque muitos homens hoje em dia, vamos supor que a mulher foi agredida dentro de casa. Querendo ou não, ela tem uma relação com o seu parceiro, ela é casada. Só que às vezes ele faz coisas contra a vontade dela e às vezes acaba tendo um filho desse abuso. Na minha opinião, chega a ser a mesma resposta da anterior, pois as duas chegam a ser algo muito similar. Por conta que a única diferença é que um é uma pessoa de convivência e outra talvez seja uma pessoa que talvez possa até ter abusado em alguns casos específicos. Obrigada pela sua opinião. Nós estamos aqui com o professor José Alexandre e hoje vamos fazer algumas perguntas para ele. Professor, o senhor é a favor ou contra da discriminação do aborto? Quanto à descriminalização do aborto, eu sou a favor. Por quê? Bom, é uma questão de saúde pública. No geral, há um embate em relação à questão da saúde, porque a saúde zela pelo bem-estar, né? Porém, a gente para de pensar de que quem vai gerar uma nova vida é uma mulher. Então, em contrapartida, há a questão de você, vamos dizer assim, no termos mais menos polêmicos possíveis, não é surgimento de uma nova vida, mas preservar uma vida que já existe, que tem um caminho pela frente.
que o senhor acha que mais influencia nessa questão do aborto? Pode ser a religião, moral pessoal? Bom, no Brasil, praticamente 80 a 90% da população é católica. Então, o que influencia na decisão, na tomada de decisão da maioria de todos os líderes, justamente é a questão religiosa. Eles colocam como o estandarte a Bíblia. Então, é isso que torna praticamente impossível no Brasil essa descriminalização. E essa sua opinião, ela se formou ao longo do tempo ou o senhor já teve ela concretizada nesse tempo? Ela foi mudando com relação ao tempo. Praticamente quando eu era mais novo eu não sabia o que era aborto, mas minha mãe é da área de saúde, então de certa maneira há um certo impacto da opinião dela em relação à minha. Em alguns casos, que a maioria diz, em alguns casos eu aceitaria, em outros não. No geral, eu considero que deveria ser descriminalizado, porque clínicas clandestinas geralmente causam a morte da mulher. Digamos assim, que países que já é aceito o aborto, eles buscam justamente a saúde da mulher, ou seja, estão priorizando a saúde do cidadão, o bem-estar do cidadão. E não dão uma prioridade somente para aquela nova vida, até porque o aborto ele se torna basicamente uma decisão. Ele é uma decisão de quem realmente quer interromper aquele processo. Obrigada pela sua opinião. E esse foi o professor José Alexandre.